Como diz a lei de Guardiola, um campeonato de pontos corridos se ganha nas últimas 8 rodadas, mas se perde nas 8 primeiras. Porém, e o rebaixamento se define quando? Bom, nesse vídeo aqui eu vou listar os 6 clubes brasileiros que lideraram o Campeonato Brasileiro em algum momento e foram rebaixados no final do torneio. Temos 21 campeonatos brasileiros na era dos pontos corridos já na conta, isso só aconteceu 6 vezes, vou relembrar cada uma delas com vocês. Eu sou o Rick e aqui tem futebol todos os dias, já se inscreve no meu canal, deixa o like para esse vídeo chegar para mais pessoas e eu quero, vocês lembrando aí dos acontecimentos, vão deixando nos comentários, demorou? Bora para nossa lista então. O primeiro caso aconteceu logo no segundo campeonato da era dos pontos corridos em 2004, o Criciúma liderou o Campeonato Brasileiro por 4 rodadas seguidas. Ao fim das rodadas 7, 8, 9 e 10, o Criciúma foi líder do campeonato, mas vale lembrar que uma rodada antes de assumir a liderança, na sexta rodada, o Tigre enfiou-lhe 7-2 no Goiás. Pô, tá de brincadeira esse time ter sido rebaixado no final do ano. Sim, o Criciúma acabou sendo rebaixado. Reinaldo Cruz, Marcinho deixa para Marcos Denner fechar a maior goleada do Brasileirão até agora. Criciúma 7, Goiás 2. Vamos para o ano de 2007 e vamos falar de Paraná Clube. Saudades Paraná Clube, que venceu as 3 primeiras rodadas e chegou à liderança na terceira rodada. Naquele ano o Paraná jogou a Libertadores, né, graças a um 2006 maravilhoso, mas naquela altura ali do Campeonato Brasileiro já estava fora da Libertadores. Quem ainda estava na Libertadores era o Grêmio, que focava nas fases agudas do torneio sul-americano, enquanto o Paraná começou forte o Brasileirão, estreando contra os reservas do Grêmio, enfiou logo um 3-0 para mostrar quem é que manda. Mas no fim do ano o Paraná foi rebaixado. Ainda em 2007 vamos falar de Corinthians, e aqui tá uma grande lenda, tá? Já vi gente falando que o Corinthians chegou a liderar esse campeonato, tem gente que fala que é mentira, que não liderou. Pois bem, fui averiguar e o Corinthians sim liderou o campeonato. Essa informação ela parece meio imprecisa porque o Wikipedia diz que o Corinthians liderou na sexta rodada, mas não. Fui ver a classificação rodada por rodada e o Corinthians liderou o campeonato após a 7ª rodada, depois de uma vitória contra o Botafogo. Só que olha só, rodada seguinte, Corinthians líder, derby. E olha só o começo da matéria desse derby. O Corinthians ainda não perdeu no campeonato, o Palmeiras já, 3 vezes. O Corinthians vive um momento de tranquilidade, o Palmeiras momento de crise e ainda não conta com o Edmundo machucado. Palmeiras em crise, Corinthians tranquilo? Pois aí o Corinthians perdeu pro Palmeiras e desmoronou, porque só foi voltar a vencer novamente 10 rodadas à frente, quando já tinha despencado para 16º colocado, estava a 1 ponto da zona de rebaixamento, e no fim do ano vocês sabem o que aconteceram, né? Quase uma década pra frente, vamos falar do Santa Cruz em 2016, que liderou o campeonato na segunda e na terceira rodada. Ah, Rick, mas liderar no começo é de boa, porque os times ainda não deslancharam. Tudo bem, mas aquele Santa Cruz jogava muita bola às vezes, né? O problema é esse, que era só às vezes. Era um bom time, que inclusive enfiou 5-1 para cima do Grêmio, num jogo que o Grêmio atuou com os reservas, afinal estava focado na final da Copa do Brasil, que viria na próxima semana, e é a segunda vez já que o Grêmio aparece nesse vídeo jogando com os reservas, tomando uma piaba, né? Porra, que isso, hein, Grêmio? Mas o que vai ficar para a eternidade é o placar, quando todo mundo olhar lá e falar, Santa Cruz enfiou 5-1 no Grêmio, não importa que eram os reservas, o Grêmio é o Grêmio, e o que fica também é que o Santa Cruz, mesmo com um bom time, foi rebaixado no final do ano. Ainda em 2016 teve outro time que liderou o campeonato e caiu. Que loucura, né, mano? O Internacional, que liderou o campeonato por 3 rodadas, as rodadas 5, 7 e 8. Só que olha só que loucura, na 9ª rodada o Palmeiras ultrapassou o Inter na tabela. E 6 rodadas depois o duelo foi Inter e Palmeiras. Quando você pensa assim, 6 rodadas após um time ultrapassar outro na tabela, na sua cabeça é o quê? Esses times ainda estão brigando pelo campeonato, né? O Inter já estava em viés de baixa, mas aquele duelo era tido como um jogo de disputa de título ali, né? No começo do campeonato, o Inter em casa contra um Palmeiras líder, o Inter tentando retomar a confiança para subir na tabela e retomar a liderança. O assunto rebaixamento nem passava na cabeça dos colorados. O Palmeiras venceu esse jogo, que foi um dos jogos importantes naquela campanha do título brasileiro do Palmeiras, e o Inter continuou ladeira abaixo e foi rebaixado pela primeira vez. Isso porque o Inter conseguiu uma proeza de ficar 14 rodadas sem vencer nesse campeonato. É inacreditável, né? Por fim,
2020, vamos falar de Vasco da Gama, que foi um papo de início arrasador. 3 jogos, 3 vitórias, no quarto jogo um empate, Vasco invicto e líder do campeonato. E o Cazé enlouqueceu, né? Eu tô maluco, eu tô na chuva, eu tô maluco, eu tô ramonizado, é o Vasco! Alô? Aí, irmão, o Vasco é líder, caralho! Vamos, porra! Tô maluco! Era um começo de trabalho sensacional do Ramon Menezes, mas aí o Vasco simplesmente desmoronou, né? Chegou na 9ª rodada com 5 vitórias na conta, é top! Só que da 10ª rodada até a 38ª foram só 5 vitórias. Um desempenho horrível da 10ª rodada em diante. E o Vasco foi rebaixado pela 4ª vez. Mas e aí, rapaziada, qual a sua lembrança desses times aí que lideraram e foram rebaixados? Lembrando que esse é o meu canal onde eu trago conteúdinho de lista, de história de futebol, um conteúdo mais produzido. Tem o Curtinhas do Rick Covil, onde eu trago notícias do futebol. Mas aqui é pra gente fazer esses remember. Quero, inclusive, que vocês deixem uma sugestão. Fala aí alguma lista para eu trazer do futebol brasileiro, principalmente. Pode ser internacional, mas eu foco mais em futebol brasileiro aqui, demorou? Deixa aí a sua sugestão, a sua opinião, o seu like, a sua inscrição. E tamo junto, pessoalzão. É nóis!